Bom dia, meninas. Hoje eu vim aqui contar para vocês, né, um pouco do meu deserto, da minha restauração, para que vocês que estão passando aí pela mesma situação, né, se fortaleçam cada dia mais, crendo que Deus faz milagre, Deus é poderoso e Deus transforma os corações, que Deus tem um compromisso com a aliança que Ele fez, né? Bom, o meu deserto começou no dia 31 de outubro de 2022, né? Foi o ano passado, vai fazer um ano agora. Meu marido saiu de casa e eu vi assim a minha vida desmoronar, né? Eu só chorava, chorava, chorava. Não ia trabalhar, não tinha foco, não prestava atenção, sabe? Levei advertência no serviço. Eu saía do serviço, vinha para casa e chorava, chorava e Deus foi falando comigo, sabe? Deus foi me mostrando todos os meus erros. Deus foi me instruindo na palavra. Me mostrou, né, como eu era uma mulher tola, briguenta, eu murmurava muito, sabe? Eu sempre reclamando, evitava, assim, ele de, assim, namorar, né? Ser uma pessoa mais agradável, sempre emburrada, sabe? Aí Deus foi me mostrando toda a sujeira que tem assim no nosso coração, sabe? Que eu não respeitava ele, que eu me achava melhor em questão de. Às vezes eu me sentia tipo mãe dele, sabe? Queria tudo do meu jeito, quero mandar, né? Nos gostos, nas vontades, no. Parece que eu tratava mesmo assim ele como filho, sabe? E Deus foi me mostrando e eu me sentia muito sozinha, sabe, no deserto, eu não tinha ninguém para conversar, as pessoas parece que todas se afastaram, sabe? E Deus falou para mim que não adiantava eu pedir oração para ninguém, sabe? Que era ele e eu. Era ele que ia fazer, que era ele que ia me ajudar e que era para mim confiar nele, né? E assim eu fui fazendo, sabe? Fui me fortalecendo, mas era muito difícil, eu emagreci muito, chorava muito, eu tinha muita vergonha, sabe? Eu me senti muito humilhada, muito envergonhada, porque ele saiu de casa e foi morar com uma prima, sabe? E ele não pegava meu menino, ele não via meu menino, nosso filho, né? Ele chama Davi. E o Davi chorava muito. Tava perdido também nessa situação, né? Não entendia o que acontecia. E ele lá vivendo a vida dele de solteiro, sabe? E eu me sentia muito envergonhada. Tirou a aliança, né? Só falava que ia no advogado, que ia atrás do divórcio. E isso foi no mês de novembro, né? Muita discussão, muita briga. Aí ele queria, porque queria ir no advogado. Aí nosso filho fazia aniversário em janeiro. Eu falei, não, espera passar o aniversário dele, pelo menos, né? E nisso Deus foi me falando, sabe? Pra fazer um jejum. Eu fiz o. Ele me deu aquela palavra de Neemia, né? De reconstrução dos muros de Jerusalém. Que eu precisava me reconstruir. Aí eu fiz um jejum de 52 dias pela reconstrução, né, pela minha reconstrução, pela nossa restauração, que daria mais ou menos até o Natal, sabe? Pedia muito para Deus para ele passar o Natal com a gente, por causa do nosso filho também, né, para não passar sozinho. E e aí ele passou, sabe, o Natal com a gente. Na semana do Natal ele começou a ficar mais tranquilo.
veio, passou com a gente. Aí depois veio o aniversário do meu filho e ele só me ameaçando, né? Não, o aniversário dele ia ser dia, acho que era 5 de janeiro. Ele falou, no dia 6 eu vou no advogado. E eu orando, orando. Aí quando foi num. Aí quando acabou que foi o aniversário, né? Ele foi no advogado no dia 6, que seria numa quinta-feira, né? Na sexta-feira o advogado me ligou, falando, né, que ele queria vender tudo e ele ficava na minha cabeça e ele me atormentava de noite, sabe? De noite. Que ia vender a casa, que ia vender o carro, que a gente tem uma chácara, tinha uma chácara, né? Queria vender a chácara. E aquilo me dava uma angústia, eu só chorava, só chorava. Aí eu falei pro advogado, né? Aí eu iria estar de folga na terça-feira do serviço. Eu falei, não, terça-feira eu desço aí então pra gente conversar. E isso ele me ligou, foi na sexta-feira. No sábado eu comecei um jejum de 3 dias, sabe? Foi sábado, domingo e segunda, né? Porque eu ia lá na terça. No sábado eu fiz um jejum e comecei a falar para Deus que eu não aceitava isso, que eu não aceitava o divórcio, que Deus estava conosco, Deus estava no nosso casamento, né? Que a nossa aliança era com Deus em primeiro lugar. E jejum, jejum, isso foi no sábado, né? No domingo, ele nunca tinha ido na igreja ainda, depois que ele saiu de casa, né? Aí eu esqueci de falar que a gente era evangélico, que ele tocava na igreja. E do nada ele virou a cabeça, né? E aí no domingo ele disse que resolveu ir na igreja, lá perto de onde ele estava, lá, na casa da prima dele. Foi na igreja no domingo e parece que Deus falou com ele, sabe? Assim, ele não me conta muito, porque quando ele voltou, ele fica tentando evitar, sabe? Ele disse que não quer conversar sobre o passado. Mas aí no domingo, depois que ele chegou do culto, ele me mandou uma mensagem e falou que ia pedir pro advogado esperar mais um pouco, que ele não ia entrar agora com o divórcio. Nossa, aí eu vi o agir de Deus mesmo, sabe? No jejum, em oração. Porque na verdade a gente vai na igreja como eu me via assim muito religiosa, sabe? Eu não orava, não jejuava. E eu comecei a conhecer, sabe? O Deus de verdade, né? E ver o tanto que o jejum tem poder, sabe? E você vê, eu tava no segundo dia do jejum e ele já mudou o pensamento dele, né? Aí ele falou que ia esperar mais um pouco, né? Aí eu agradeci a Deus, né? Orei. E aí eu orando muito pra ele sair da casa daquela prima dele, sabe? Orava de madrugada pra ele enxergar, né, o pecado que ele tava, porque na minha mente ele ia acabar assim, eu pensava que ele tava tipo já me traindo com ela, né? Que tava ficando com ela. E eu chorava muito, eu ia na igreja, chorava e chorava, até um dia eu fui na igreja e Deus usou a moça lá que orou comigo, né? E ela falou, não é o que você tá pensando, não é o que você tá pensando. Fica firme, né? Aí eu ficava, gente, será que eu sou tão louca assim? E Satanás ficava na minha cabeça 24 horas. Ele tá saindo com ela, ele tá indo. Ele ia pra academia com ela, sabe? Levava ela pros lugares. E eu pedia tanto pra ele ir na academia comigo, pra ele fazer as coisas comigo, ele não fazia, sabe? E tava fazendo tudo pra menina. E Satanás ia armando aquilo na minha cabeça e eu ficava tão angustiada, tão mal. Aí eu comecei a ler aquele livro, né? Como Deus pode e vai restaurar o seu casamento. E aquele livro foi muito bom pra mim, que ele me segurou muito, sabe? Porque pela minha carne eu ia xingar ele, eu ia brigar, eu ia gritar. E aquele livro foi me instruindo, sabe? Pra gente ser mansa, pra gente não brigar, não gritar, deixa ele fazer o que ele quer, deixa ele ir, né? Deixa ele viver a vida dele naquele momento. E isso eu fui fazendo, sabe? Eu não perguntava nada, né? Não questionava ele se tava ficando, se não tava, com quem que tava. Fui deixando ele, assim, de lado e de muita oração, sabe?
eu comecei a fazer aquela oração de Oséias, né, da madrugada, para Deus cercar ele com cerca de espinhos. Isso já era mais ou menos, vamos supor, no mês de janeiro, né? Aí ele me mandou mensagem um dia, disse que estava procurando um apartamento para sair de lá, da casa da menina. Que ele precisava ficar sozinho, que não sei o quê. Aí eu até comecei a ajudar ele a procurar esse apartamento. A gente achou um apartamento aqui mais perto de casa. Ele falou que queria ficar aqui mais perto para ver o Davi, para pegar o Davi. Aí ele já começou a pegar mais o Davi, sabe? Já estava mais apegado no Davi, queria ficar com ele todo fim de semana. E eu ajudei ele a achar esse apartamento, ajudei ele a procurar os móveis, sabe? Porque eu também queria muito que ele saísse de lá. Porque acaba que lá ela era do mundo, né? Levava eles para as festas, trazia amiga para casa, né? Ele saía, ele estava muito distraído lá, né? Eu pensava assim, ele morando sozinho, Deus vai falar mais com ele, né? E aí assim foi, sabe? E na verdade eu orando para Deus para ele voltar para casa, né? Mas como ele estava muito irredutível, eu falei, deixa ele lá, né? E aí Deus, quando ele foi mudar, assim, eu fiquei muito triste, né? Porque ele começou a comprar os móveis, sabe? E eu falava, gente, ele tá se endividando, né? Gastando todo o dinheiro, podia estar em casa, podia estar gastando com o Davi, né? E eu fiquei muito chateada porque ele queria comprar móveis tudo novo, sabe? Como se não tivesse volta mesmo. Não, não, sempre duro, sabe? Eu pedia para ele voltar, falava que amava ele não, não. Aí também eu esqueci de falar, tipo assim, do meu processo que Deus foi me falando. Eu fui pedir perdão, né? Pedir perdão para ele, pedir perdão para a família dele, pedir perdão para a mãe dele, porque isso é um processo, né? Na verdade, que Deus quer trabalhar com a gente, a nossa humildade, né? O nosso perdão, a nossa dureza de coração. E eu era uma pessoa muito dura, sabe? Então, isso eu já tinha pedido perdão para ele, né? Pedi para ele voltar para casa, só que ele não queria. Tá, e ele chegou, aí ele, na semana que ele mudou pra lá, né? No dia que ele mudou pra lá, eu tava chorando muito, né? E Deus me falou, sabe? Deus falou assim pra mim, veio assim, né, na minha cabeça, 4 meses. Eu fiquei, gente, como assim? 4 meses que ele saiu de casa, não ia dar, né? Porque ele saiu 31 de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Aí eu pensava, nossa, será que ele vai voltar em fevereiro, né? E orando e nada, né? Aí eu fiquei, gente, 4 meses, será que eu tô doida? E era engraçado que o Espírito Santo ia falando comigo, eu ficava, gente, não é possível, será que eu tô ficando doida? Eu não acreditava muito, sabe? E tanto é engraçado tanto que Deus fala com a gente no deserto, né? Ministra e vai mostrando, vai. E eu acho que é o tanto que a gente tá mais sensível também, né? Quando a gente tá com o coração quebrantado, a gente escuta mais a voz de Deus, né? E Deus incomodando pra mim, né? Nós tínhamos tirado a aliança e Deus me incomodando, usa aliança, usa aliança. E eu morrendo de vergonha, gente. Como é que eu ia pôr aliança? Aí eu pus aliança, eu ia pra igreja, sabe? Eu ficava tentando meio que esconder a mão, porque ele tava no mundo, ele ia pra festa, ele tava feliz, sabe? Pondo rede social, pondo as coisas na rede social. E eu lá na igreja com a aliança, sabe? Eu morria de vergonha. Mas Deus ministrando, né? E eu obedecia, né? Aí eu pus a aliança, foi acho que final de janeiro mais ou menos, né? Punha a aliança e muita oração, sabe? Nisso que eu chorava muito, eu pedia muito para Deus, né? Ficava pedindo, né? Restauração, restauração. Quando foi um dia, eu acho que foi já em. Aí chegou fevereiro, né? Ele não veio para casa, eu falei, então não era esses 4 meses, né? Aí eu fiquei, deve ser 4 meses, porque eu tava orando no dia que ele mudou, né? 4 meses do dia que ele mudou. 4 meses do dia que ele mudou, ia dar 20, ele mudou 21 de janeiro. Ia dar 21 de maio, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Quando chegou mais ou menos em
Isso foi em fevereiro, março. Quando foi final de março, mais ou menos, eu percebi ele mais receptivo comigo, sabe? Ele já vinha mais aqui em casa, porque ele não entrava em casa. Ele só chegava aqui na porta, saía. Quando foi final de março, ele já entrou em casa. Quando foi abril, ele passou a Páscoa com a gente, sabe? E aí o pessoal da igreja chamou ele pra gente ir no aniversário do pastor. Ele foi, só que assim, não gostava, não. Aí nesse aniversário do pastor, o Davi, né, chegou do aniversário, o Davi falou, papai, dorme aqui em casa, vamos ver um filme, né? E ele ficou quieto, pegou, entrou o carro na garagem e ficou aqui em casa, sabe? Aí acabou que a gente namorou, dormiu junto, só que no outro dia ele fingia que nada aconteceu, né? Ia embora seco, continuava com as mesmas coisas, né? E só que antes, eu esqueci de falar, antes de chegar esse tempo da reaproximação que seria, ele me humilhava muito, ele falava muita coisa ruim pra mim, sabe? Sempre ele dava uma alfinetada e eu falava, não, eu não quero viver de passado, o que passou, passou, já te pedi perdão, né? E um coração muito duro, sabe? Ele não ia na igreja. Aí começou em abril, mais ou menos, né? Essa nossa aproximação. Mas assim, ele sempre firme, falando que não ia voltar. Ficou aqui, dormiu em casa e no outro dia, você não fica com esperança não, sabe? Esse mesmo jeito ruim de falar, grosso, você não fica com esperança não que eu não vou voltar. E ficava assim. E eu só orando, né, tá? Aí foi passando, isso já foi em abril, né? Aí teve um dia que o Davi chamou, e eu acho que foi na apresentação depois também em abril, foi a apresentação da Páscoa na igreja. Aí ele foi comigo na igreja. Aí ele viu a minha aliança. Vocês veem assim, eu fiquei acho que uns 2 meses de aliança, ele nem reparava, né? Porque ele tava cego, sabe? Eu não via, eu via assim outra pessoa. Eu falava, gente, esse não é o homem com que eu casei, ele era outra pessoa. Ele não se importava com o Davi, né? Ele era muito apegado ao Davi. No começo ele nem vinha ver, nem ligava. E eu falava, é Satanás, tá cego, 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 cego. Nem no filho ele preocupava, sabe? Aí, quando um dia que ele foi lá na igreja, que ele viu que eu tava de aliança, ele, uai, por que você tá com essa aliança? Eu falei, não, Deus pediu pra eu colocar, né? Aí ele ficou meio assim, meio sem graça, sabe? Acabou o culto e ele foi embora. E aí, meninas, eu senti assim, ele começando a se reaproximar, sabe? Até que nesse abril, né, que eu consegui assim descansar mesmo. Só que eu vou falar uma coisa assim, eu não, na verdade eu não descansei totalmente não, sabe? E eu falava para Deus, Deus, eu não consigo, eu não conseguia, tipo, ignorar ele, eu não conseguia parar de conversar. Eu não ficava assim puxando papo e pedindo para ele voltar, não. Nesse foi mais ou menos março e abril, assim. Aí eu comecei a parar, sabe? Porque eu via que ele deixa ir, né? Mas, sabe, de ignorar a pessoa, de não conversar mais, de bloquear, eu não conseguia. Eu orava para Deus, falei, Deus, como que ele vai voltar então se eu não deixo ele ir, sabe? Se ele não sente falta. Que aí vira e mexe eu mandava uma mensaginha, mandava alguma coisa do Davi, ligava, o Davi ligava, né? E às vezes eu comprava alguma coisa, falava pro Davi levar, né? Quando ele ia pra casa dele, fim de semana. Aí eu ia lá buscar o Davi, às vezes eu ficava lá um pouco, sabe? E eu chorava, falava, Deus. Porque assim, na verdade eu sabia que ele precisava sentir minha falta, sabe? Que talvez se eu tivesse sido deixado ele ir logo, sido mais frio no começo, eu acho que ele poderia ter voltado mais rápido, sabe? E aí
E eu falava, Deus, o Senhor sabe, né? Deus conhece o nosso coração e sabe as nossas dificuldades também, né? Aí quando foi em abril, teve um dia que ele deixou o Davi aqui, final de abril já era, né? Ele deixou o Davi aqui e o Davi chegou, foi pro quarto comigo e começou a chorar, sabe? Falou assim pra mim, mamãe, eu não aguento mais. Nossa, e aquilo me doeu tanto, sabe? E eu fui orar e Deus falou assim pra mim, né? Para de chorar, né? Se levanta, né? E aí a minha oração mudou, sabe? Aí eu comecei a declarar, sabe? Aí eu fiz a campanha do Vale de Ossos Secos, declarar a vida no coração dele, sabe? Declarar que ele já estava em casa, declarar que ele era um homem restaurado, que eu não aceitava, sabe? Eu comecei a repreender Satanás da vida dele, sabe? Eu não aceitava Satanás atacando a mente do meu filho, destruindo a minha casa. E parei de murmurar, de reclamar, né? E oração de guerra assim mesmo, sabe? Declarando vida, vida. Fiz a campanha do Vale de Ossos Secos, eu lembro que eu fiz 30 dias, né? Isso era no fim de abril. Fiz a oração do Vale de Ossos Secos durante 30 dias, né? Orava de madrugada. E declarando mesmo. E quando foi no Dia das Mães ainda, né? Acho que foi mais ou menos dia 12, 14 de maio. Ele pegou meu filho no Dia das Mães, levou lá pra casa da irmã dele em Araguari, sumiu, chegou com o menino aqui só de noite, ele não me deu nem feliz Dia das Mães, sabe? E eu fiquei muito chateada. E a gente tem aqueles altos e baixos, né? Eu falava, nossa. Que assim, a gente pensa que a pessoa aproximava e depois sumia, né? Aproxima e some. Eu falei, nossa, ele não me desejou nem um Dia das Mães, né? Isso foi no fim de semana, acho que do dia, acho que era dia 15 mais ou menos, 16. Quando foi na outra semana, foi no domingo, né? Quando foi no outro domingo, aquela semana inteira eu fiquei chateada, né? Porque eu falava, nossa, eu pensei assim, você pensa que a pessoa tá aproximando, eu falei, ele vai me desejar um feliz Dia das Mães, vai me dar um abraço, sei lá, né? E não fez nada, né? E naquela semana, quando foi no outro domingo, ele veio acho que pra cá, pra casa, ele quis ir na igreja com nós, ele foi na igreja. Quando foi de noite, depois do culto, ele chegou e falou assim, não, vamos conversar. Aí ele veio, né? Eu acho que a gente tem que resolver essa situação e eu tô pensando em voltar pra casa. Aí ele só falou assim pra mim, é, eu vou voltar pelo Davi. Ele foi bem claro, sabe? Bem seco. Vou voltar pelo Davi, porque eu sei que ele tá sofrendo. Porque nosso filho, ele é apaixonado por videogame, né? E aí o pai dele tinha perguntado pra ele, né? Você quer que o papai compre um videogame pra você? Ou que a gente vai viajar? Que ele entra de férias em junho, né? Nós estávamos em maio, em julho. Ele falou, você prefere um videogame ou uma viagem? E o Davi falou pra ele assim, não, papai, eu queria que você voltasse pra casa. E parece que isso mexeu muito com ele, sabe? E nessa semana também, né, seria do dia 20, ele foi levar o Davi na escola e um amigo nosso da igreja encontrou com ele na porta da escola e disse que o Espírito Santo falou, 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 falou. E eu acho que o que impulsionou, né, tenho certeza, foi essa mensagem desse amigo nosso, sabe? Foi bênção demais na vida nossa, na vida dele. Falou, né, que o projeto da família, de Deus é família, que ele não devia deixar o Davi crescer assim, né, que o Davi estava sofrendo, que no mundo, as coisas do mundo não valem a pena, sabe? Deus foi falando com ele, falando, falando, falando. E ele também tinha uma tatuagem que ele foi, estava muito desgastada, né? Ele foi renovar a tatuagem e disse que o tatuador falou pra ele que diz que o tatuador entrou nessas conversas assim de família, né? E disse que falou que os filhos preferem os pais brigando assim dentro de casa do que uma separação, né?
Mas a gente vê que é o trabalhar de Deus, né? Na hora que Deus quer, né? Na hora que Deus abriu a mente dele, porque na verdade isso tudo a gente já falava, né? Eu já tinha falado para ele, que o Davi falava que preferia a gente brigando aqui dentro do que a gente separado, né? Mas a gente vê que é quando Deus quer, né? Na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. E Deus precisava trabalhar também em mim, né? E eu precisava dessa transformação, dessa mudança, ser uma mulher mais sábia, sabe? Conhecer a Deus verdadeiramente, ter intimidade com Deus, ter um tempo de oração, sabe? Ser mais calma, ser mais madura. E aí, nessa semana, né, que ele recebeu essas duas mensagens, acho que ele deve ter entendido como uma confirmação, né? Aí no domingo ele chegou e falou, né, que ele ia voltar por causa do Davi, que ia ser melhor pro Davi, e falou, né, e impôs todas as oposições dele, tava muito seco ainda, muito duro, sabe? Eu volto por isso, por isso, por isso, se você fizer isso, 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 eu fiquei calada, né? Falei, não, então tá. Aí ele pegou e falou assim, eu vou lá pra... Aí ele já chamou nós naquele dia, né? Vamos lá pra casa, no apartamento dele, né? Aí a gente dormiu lá, e aí a gente começou a resolver as coisas, né? De vender os móveis dele, de... E aí eu lembrei da palavra que Deus me deu, né? O dia que ele falou que ia voltar, era no dia 21 de maio, que seria os 4 meses de quando ele mudou para o apartamento, sabe? Então ele ficou 4 meses lá no apartamento. Mas aí o total do meu deserto deu 6 meses e meio. E assim, quando ele voltou, né? A gente foi resolvendo os negócios, foi vendendo os móveis, ele voltou para casa, definitivo, naquele mês. Foi mais ou menos já no começo de junho, né? Entregou o apartamento. Só que ainda não foi fácil, sabe? Essa é aquilo que a gente fala. Talvez a gente fica tão desesperada pela volta, né? Eu, é o que a gente quer tanto, né? Que talvez eu não escutei a voz de Deus, se seria a hora certa, se era o momento certo de ele voltar, sabe? Ele não estava transformado, ele voltou e com aquela dureza de coração, sabe? Eu acho que ele ainda sentia vergonha, né, de ter voltado, porque o Satanás também fica na mente da pessoa, né? E ele me xingava muito, ele me humilhava muito. Eu vinha pro quarto e ficava calada, sabe? E chorava e falava: Deus, se fosse para ser assim, então, né? Eu não queria, não me perdoa se eu não te escutei, sabe? Se era para mim ter voltado ou não. Mas eu não quero um homem assim, sabe? O Senhor não me prometeu isso, né? Eu declaro ele transformado e começava a orar, né? Orava de noite, orava na cama, ungia a cabeça dele, né? Declarava transformação, transformação, que ele ainda estava muito duro, sabe? Ele não chegava perto de mim, a gente não namorava, sabe? Ele disse que não tinha vontade. Aí a luta ainda continuou, sabe? Muita oração, tal, jejum, e eu orando, orando, e aí ele foi transformando, sabe? Aí eu comecei a ver o agir de Deus. Eu acho que tinha mais ou menos 1 mês e meio e que ele via, sabe? Que ele me xingava, que ele me humilhava e eu só chorava, né? E Deus vai fazendo a obra, né? E aí Deus foi transformando o coração dele. Ele começou a ir comigo para a igreja, né? Voltou aí na igreja. Aí ele começou a tocar lá na igreja de novo. Os meninos chamou ele para tocar, ele foi. E aí Deus foi fazendo a obra, sabe? Mais ou menos 1 mês e meio assim que ele começou a amansar, uns 2 meses a gente começou com ter mais intimidade, sabe? Não foi fácil essa volta, assim, esse retorno, sabe? Ainda teve muita luta. E aí vem as consequências, né? E Satanás se levantando e muita briga. E no começo ele ainda falava que arrependeu. Arrependi de ter voltado, eu não devia ter voltado. Falava muito que eu não mudei, sabe? Você não mudou nada, isso é isso, isso é aquilo. E eu repreendendo, repreendendo. E aí veio as dívidas, né? Teve dívida, teve um vizinho aqui que processou ele, entrou com processo.
por causa do nosso cachorro. Aí as lutas, né, que Satanás arma aí. Mas graças a Deus, Deus foi nos dando a sabedoria, sabe, entendimento. A gente está colocando tudo no lugar ainda, estamos acabando de pagar as dívidas, porque teve que pagar o advogado, né? Por causa desse negócio do vizinho. Mas assim, isso eu dei uma resumida, né? Teve muito mais coisa, muito mais sofrimento, né? Muita humilhação. Mas o que eu queria deixar aí para vocês é que Deus nunca abandona a gente no deserto, né? Ele fala na palavra que mesmo se a gente estiver no lugar mais profundo ou no monte mais alto, ali Ele está conosco, né? E sempre que eu tinha na minha mente era assim, que todo sofrimento, né, que eu estava passando não se compara com o que Jesus passou na cruz por nós, né? Toda dor que Ele sentiu, toda humilhação e a dor de Jesus era muito maior, né? Naquele momento da crucificação. Então, às vezes eu me apegava nisso também, né? Me apegava que Deus fala que a gente tem que ter, que a gente é a imagem e semelhança dele, né? Se ele sofreu, se ele foi humilhado aqui na terra, eu também iria ser, né? E para a honra e glória de Jesus, né? As pessoas veem o que Deus fez, como Deus faz, né? O agir de Deus e eu creio que a nossa restauração é para honrar e glorificar o nome de Jesus. Deus me falava muito que era pra gente que é pra gente trabalhar com casais, né? Ajudar outros casais na restauração. E eu tô orando nesse propósito ainda, sabe? Porque eu creio que Deus é que faz, né? E na hora certa Deus vai abrir as portas, Deus vai me mostrar o caminho. E a gente tem que ter muito cuidado também com esse retorno, sabe? Pra gente não se afastar de Deus, não deixar a velha carne voltar, porque não é fácil, sabe? E muitas vezes ainda eu vejo ainda, sabe? Às vezes eu ainda tenho as mesmas atitudes, às vezes eu quero começar a brigar e me seguro, sabe? Porque a carne da gente grita, né? Então a gente tem que estar sempre orando, vigiando e orar sem cessar e matar a nossa carne todos os dias, todos os dias. Que Satanás sempre está, né, ao derredor, sempre lançando uma setinha e que a gente possa buscar mesmo a sabedoria de Deus, o amor de Deus todos os dias, sabe? E agora eu vejo, sabe, um homem transformado, uma mulher transformada. Eu me sinto assim, que eu ainda preciso melhorar muito mais, sabe? E eu creio que é um processo, né? A gente vai melhorando com o tempo, eu, ele. Mas agora, assim, nesse momento, sabe, graças a Deus, a gente tem paz dentro de casa, a gente brigava muito, né? A gente tá em paz. E a gente não xinga mais, não fica humilhando mais um ou outro, não fica criticando. Às vezes ainda vem, sabe, na minha cabeça. Eu vou pro meu quarto e oro e choro. E eu acho que é o costume, né, da a gente sempre tratar o outro mal, sempre querer criticar, né? E a crítica afasta muito, atrapalha muito o casamento, né? Então, eu creio que é isso, né? Que vocês possam aí ter força para passar por esse momento e crer que na hora certa Deus faz. É do jeito dele, da maneira dele. E Deus não quer o divórcio, né? Não quer a quebra da aliança. Fiquem firme aí, confie em Deus, descansa, né? Bom dia aí para vocês e até mais.